Olá, tudo bem? Beleza? Eu vou fazer um comentário sobre a prova de História do Enem 2019. Agora, acontece que a prova de História está inserida na área de humanas, ciências humanas. Então, eventualmente, uma questão pode ser de História, de Filosofia, de Sociologia, até de Geografia, tá? Porque é bom que você saiba que essas disciplinas elas se misturam na prova do Enem. Então, aquelas questões que eu considero que são especificamente de História, foram dentro do que o Enem tradicionalmente tem feito. É claro que a gente esperava esse ano, pela mudança de governo, que acontecesse uma mudança grande, profunda, que a prova apresentasse um caráter mais conteudista. Na verdade, a prova foi até uma surpresa nesse aspecto, por ter mantido a sua tradição, né? Questões ligadas a direitos humanos, mas sem excesso, né? Sem uma repetição exagerada. Nós tivemos o tradicional. Olha só, eu anotei aqui só para a gente ter uma ideia, porque às vezes a prova é grande, você já não lembra mais das questões. Mas nós tivemos uma questão sobre contratualismo, determinando a importância do direito nas relações sociais. Essa questão vale para a filosofia, vale para a sociologia e vale para a história. Idade antiga, tradicionalmente, veio realmente uma questão sobre as cidades gregas, né? A organização das cidades gregas. Idade média, tradicionalmente, vem também duas questões. Uma sobre cidade, esse tema é um tema que repete muito, a questão da cidade, a expansão da cidade no final da Idade Média, e a outra, a questão da igreja. A igreja cristã, ela se apropria de elementos das crenças, do folclore, das tradições populares. É muito interessante. Então, apareceu uma questão muito tranquila nesse aspecto. Cercamentos na Inglaterra, né? O avanço da especulação nas áreas comunais, muitos camponeses perdem as suas terras e acabam virando mão de obra para as fábricas que vão surgir no século XVIII. É uma questão, né, fácil, já batida no pré-vestibular, a gente fala bastante a respeito desse tema. Colonialismo, também tradicional, uma questão relacionada ao empenho da Inglaterra na associação do Estado com pirataria, uma questão muito boa, muito bem feita e fácil também. Mercantilismo, atenção, observe que apresentou um tema mercantilismo e um tema liberalismo na mesma questão. São conceitos distintos, diferentes, divergentes sobre a economia. Questão bem feita, bem bolada, mas também muito trabalhada aqui no Soma durante esse ano todo e no revisional também. Absolutismo, aí uma questão de Maquiavel, muito legal a questão, um texto, e é bom que Maquiavel transita, ele passa para a filosofia, para a história, para a sociologia, então essa questão pode atender a todas essas disciplinas. Muito bom. Tivemos também aqui Brasil Colônia, uma questão fácil sobre a mineração e a escravidão. Sempre falamos que a escravidão aparece e, de fato, a escravidão apareceu relacionando o trabalho escravo com o advento da mineração aqui na região das Minas Gerais. Bom, a independência do Brasil, e aí, gente, uma questão curiosa, a presença da mulher, a presença de Quitéria nas tropas do Brasil como soldado. Muito legal a abordagem da presença feminina e como que essa presença feminina estava em choque com as tradições patriarcais daquele período. Questão ótima também. Fácil, viu? Muito bem feita, muito fácil. A Constituição de 1824, sempre falamos aqui no Soma que a Constituição vem todo ano, ano sim, ano sim, ano sim, ano sim, essa Constituição aparece e veio, tá? Uma questão bacana sobre a Constituição e sobre o processo político eleitoral. Lembra que a gente aqui no Soma fez aquele estudo dirigido sobre o processo político eleitoral na história do Brasil? Então, estava lá de todo tamanho. O que apareceu no Enem, a gente teve no nosso estudo dirigido. Bom, Primeira República sempre vem. Primeira República, as questões sociais e aí a revolta da vacina. Muito interessante porque chamamos atenção para a questão hoje dos problemas de cobertura vacinal que a gente tem e de movimentos hoje que são contrários à vacinação, né? Então, a revolta da vacina apareceu.
Outra coisa, direitos humanos, a questão da religião, das diversidades religiosas que nós temos, lembrando que o Brasil é um país laico, né? Então tem que ser pautado na tolerância e não na intolerância religiosa. Questão tranquila sobre esse tema, que também transita história e sociologia. Uma questão sobre a ONU, era esperada, a ONU sempre vem. Questão ótima, bacana, sobre a importância da ONU. Agora, fico muita atenção, porque essa questão veio com uma pegadinha. A ONU foi criada após a Segunda Guerra, a Liga das Nações após a Primeira Guerra, tá certo? Essa questão tem uma pegadinha, você vai olhar lá, confira o nosso gabarito, que a gente fez, a nossa proposta que a gente apresentou para os estudantes, tá certo? Agora, continua a luta, porque vem aí matemática e ciências da natureza. Um forte abraço e até lá!